Olá, pessoal. Hoje nós vamos começar a resolução da prova discursiva do IME do ano de 2018 para admissão em 2019. E questão número 1. Essa é uma questão que não é para você começar a resolver a prova por ela. Tá? É uma questão muito trabalhosa fisicamente, matematicamente, geometricamente, trigonometricamente. A primeira questão fala o seguinte: um conjunto óptico é formado por uma lente convergente e um prisma de Amity, conforme mostra a figura 1. O conjunto está totalmente integrado, sendo formado pelo mesmo vidro. A lente possui centro óptico O e foco F, situado sobre a face hipotenusa do prisma. Nesse prisma, os raios incidentes sobre a face hipotenusa sofrem reflexão total. Uma lanterna cilíndrica muito potente, com potência óptica P de π raiz de 3 watt e diâmetro 10 cm, gera raios de luz paralelos ao eixo principal da lente. A lanterna está solidária ao sistema óptico e seus raios são focalizados pela lente e refletidos pelo prisma, até a sua face cateto plana, saindo do prisma e projetando a luz sobre um anteparo plano alinhado verticalmente. Conforme mostra a figura 2, no intervalo de 0 a 12 segundos, todo o conjunto óptico começa a girar a partir do instante em que P coincide com T, com velocidade angular ômega igual a π sobre 36 radianos por segundo. Dessa forma, o contorno da luz projetada no anteparo passa a ser uma curva plana conhecida na matemática. Diante do exposto, determine o ângulo de abertura θ do cone formado na saída do prisma, quando o índice de refração do conjunto óptico é o mínimo para que o feixe luminoso seja totalmente refletido na face hipotenusa. Depois a gente lê as demais. São os dados o ar como meio externo, índice de refração igual a 1, OF igual a FA 5, 1 mais 2 raiz de 2 centímetros, a separação horizontal do foco e a lente no ponto FT igual a 10 metros. Observação: a linha FT é o prolongamento de FA. Prolongamento de FA é o eixo do cone. O ângulo θ é o ângulo entre o eixo e qualquer geratriz do cone de luz de saída. E desconsidere qualquer perda de intensidade luminosa ao longo do percurso até o anteparo. Bom, vamos fazer essa figura 1 um pouco maior aqui, fazendo as marcações dos ângulos que vão ser necessários. Essa é a nossa figura. Observe aqui o seguinte: nós temos dois raios luminosos, esse azul são os extremos, né, da luz emitida pelo sistema. Vamos chamar de azul e vermelho só para simplificar. O azul entra pelo prisma, pela lente, que está aqui embaixo, converge no foco, que está aqui em cima, o ponto F. E aí ele fala que sofre reflexão total. Então, nós traçamos aqui a normal ao prisma nesse ponto. Nós temos aqui o ângulo de incidência do azul. Perceba que é A mais A, alfa mais L. E aqui vai estar o ângulo de reflexão. O vermelho está aqui o ângulo L. Está aqui o ângulo L de reflexão, vai bater aqui embaixo, vai sair. Então, os dois estão saindo assim. Essa é uma situação inicial, na verdade é uma situação qualquer. O prisma pode ou não estar rotacionado nesse instante. Agora, nós precisamos descobrir quanto vale esse ângulo L para que nós possamos determinar o índice de refração do sistema e, a partir daí, o ângulo θ de saída que nós vamos usar depois. Bom, a primeira coisa é, observe aqui embaixo o diâmetro D do pincel cilíndrico. Aqui é metade D sobre 2. Então, primeiro observe aqui, o ângulo da base do prisma é 45 graus. Então, esse ângulo amarelo também é 45 graus. Esse ângulo com esse ângulo amarelo somam 90, porque a reta amarela é normal ao prisma. Então, todo mundo é 45 graus. Esse alfa mais o L, o rosinha aqui, também valem
45 graus. Ou seja, o L é 45 menos alfa. Agora, olha para o triângulo FO azul. Nós podemos determinar a tangente de alfa. Ela vai ser o cateto oposto, que é D sobre 2, sobre o cateto adjacente, que é o OF. Nós temos essas medidas, então a tangente alfa é 1 sobre 2 mais raiz de 2. Sabendo a tangente, a gente consegue determinar o seno e o cosseno. É bem fácil. O seno vai ser o termo que está aqui em cima sobre a hipotenusa. E como aqui é o cateto oposto e aqui é o cateto adjacente, a hipotenusa é raiz quadrada da soma desses caras ao quadrado. Isso vai dar 1 sobre raiz de 10 mais 4 raiz de 2. O cosseno, mesma coisa, só que o numerador vai ser 1 mais 2 raiz de 2, que é o cateto adjacente. Então, nós temos as medidas. E para que a gente achou esse alfa? Porque como L é 45 menos alfa, nós podemos calcular o seno de L, por exemplo, como seno de uma subtração de ângulos, de uma diferença de ângulos, que é seno A cosseno B menos seno B cosseno A. E o seno de L nós podemos determinar pela lei de Snell, que como ele quer que o índice de refração seja o menor possível para ocorrer a reflexão total, se o raio vermelho sofre reflexão total, o azul com certeza vai sofrer reflexão total porque o ângulo de incidência dele é ainda maior. Então, esse vermelho que nós marcamos limita os raios que vão sofrer a reflexão total. Por isso que nós chamamos esse ângulo aqui de L, já para pensar no ângulo limite. Vamos ver agora como é que fica a lei de Snell. Usando a lei de Snell para esse ângulo limite, nós sabemos que N do vidro, seno de L, no limite, ele tem que sair rasante, seno de 90 graus. Ou seja, o seno de L é 1 sobre N. Só que, de novo, o L é 45 menos alfa. Então, nós podemos calcular como o seno de uma diferença de ângulos. Então, isso vai ficar seno de 45 cosseno de alfa menos cosseno de 45 seno de alfa. Se nós dermos uma arrumada aqui, percebam que o denominador é o mesmo, vai ficar 1 menos 1, então vai ficar 2 raiz de 2 apenas no numerador, vai cortar com raiz de 2. Então, 1 sobre n é 2 sobre 10 mais 4, sobre raiz de 10 mais 4 raiz de 2. Então, n, só inverter a fração. Agora, nós vamos fazer a segunda lei de Snell. E para isso, vamos voltar aqui na figura. Está vendo esse ângulo alfa? O ângulo alfa, ele aparece aqui de novo. Porque como o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, né? A figura de cima é simétrica à figura de baixo, se aqui é alfa, aqui é alfa, se aqui é L, aqui é L, aqui é alfa de novo. Então, se esse pedacinho é alfa, esse ângulo aqui, que seria o ângulo de incidência para a saída do prisma, também vai ser alfa, porque eles são alternos internos, aqui são duas paralelas cortadas por uma transversal. Então, agora, o θ é o ângulo de refração, que é o que a gente quer determinar, e o alfa é o ângulo de incidência. Então, usando mais uma vez a lei de Snell, nós vamos ficar com n seno de alfa é igual a 1 vezes seno de θ, 1 é o índice de refração do ar. O n nós calculamos aqui em cima, e o seno de alfa está aqui do lado. Isso tem que ser igual a seno de θ. Observem que cancela o numerador com o denominador. Seno de θ igual a meio, θ igual a 30 graus. Isso responde à letra A. Letra B. Qual a expressão da velocidade com que o ponto P, que é a interseção do eixo do cone com o anteparo, desloca-se verticalmente ao longo do anteparo? Observem que o ponto P está aqui e ele está se deslocando para cima, tá certo? Vamos fazer essa imagem 2 um pouco mais simplificada.
Aqui está o desenho necessário para a figura 2, para o item B. Observem que o ponto P está aqui e ele se desloca para cima. E é legal decompor essa velocidade de duas maneiras. Uma velocidade que a gente vai chamar de paralela, nesse eixo aqui, branco, e uma que a gente vai chamar de perpendicular. E essa perpendicular é legal porque, como esse cara está girando, essa velocidade perpendicular é a velocidade linear do giro, que é ômega-r. O r é esse pedaço daqui. Se nós chamarmos esse ângulo de beta, nós conseguimos encontrar o r em função de beta, já que essa distância do sistema até o anteparo vale 10. De novo, essa é uma técnica muito importante de dividir a velocidade na paralela e na perpendicular quando tiver alguma coisa girando. Isso vai ser uma técnica bem interessante numa das últimas questões dessa prova. Então vamos lá. O que nós sabemos? Que o ômega é π sobre 36 radianos por segundo. Eu não vou substituir o valor, vou deixar na forma de ômega mesmo. E esse beta, ele é ômega t. O V perpendicular, observe o seguinte. Se esse cara é o amarelo, aqui também é o amarelo. Por quê? O ângulo amarelo é o ângulo entre a horizontal e o raio. Se a gente gira a horizontal 90 graus, tem a vertical. Se a gente tira o raio 90 graus, nós temos essa perpendicular. Como nós giramos os dois 90 graus, não vai ter nenhuma alteração no valor do ângulo entre essas duas retas. Então, o V perpendicular é a projeção da velocidade do ponto P vezes cosseno de beta, que é ômega t. Além disso, o V perpendicular é ômega r, e o r projetado, ou seja, r cosseno de beta, é igual a 10. Juntando essas expressões, nós temos que ômega vezes r, que é 10 sobre cosseno de ômega t, é o V perpendicular, que é V cosseno de ômega t. Ou seja, o V é 10 ômega, cosseno passa aqui para baixo, vai ficar cosseno ao quadrado, 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado de ômega t. Na hora da prova, substitui o ômega pelos valores, nessa daqui não fica nada absurdo. Então, essa daqui é a letra B. Letra C, para nós fecharmos, qual a densidade de potência, watt por metro quadrado. Isso é também chamado de intensidade da luz projetada no anteparo em t igual a 9 segundos. Considere que todas as dimensões do prisma são muito pequenas em relação à distância, ou seja, o ângulo de abertura θ é o mesmo valor ao longo de todo o cone de saída a partir de F. Então, vamos fazer a figura necessária. Aqui está o desenho para a letra C. Os dois raios de saída, e ele diz que como as dimensões do prisma são muito pequenas comparadas a essas distâncias, os raios sempre saem fazendo θ em relação ao eixo do cone, que está aqui de amarelo. Tá? A figura que vai ser projetada no anteparo é uma elipse. O que nós temos que encontrar dessa elipse são os eixos maior e menor, para que nós possamos determinar a sua área e, a partir daí, a intensidade. Como o tempo é de 9 segundos, a gente sabe que beta, esse ângulo aqui de baixo, é ômega t. Então, o beta vai ser π sobre 4 radianos, que é 45 graus. Bom, essa distância 2A ela pode ser calculada como a distância do azul até o branco lá embaixo, menos a distância do vermelho até o branco. Observem que como o ângulo é 45 graus, do azul até o branco ficam 75 graus e do vermelho até o branco ficam 45 graus. Como essa base vale 10, o 2A, que é o eixo maior da nossa elipse, vai ser 10 tangente de 75 menos 10 tangente de 15. A tangente de 75 e de 15, elas são opostas. Então, vai ficar A igual a, boto 5 em evidência, que vai cancelar. Tangente de 75, 3 mais raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3, menos a tangente de 15, que é o inverso. Fazendo essa conta, vou omitir aqui a conta agora, nós vamos ter que o A vale 10 raiz de 3 metros. Bom, esse é o eixo maior da elipse.
E agora nós precisamos encontrar o semi-eixo menor. E para isso nós vamos usar um teorema chamado Teorema de Dandelin, que vai nos calcular a excentricidade da elipse a partir desses dois ângulos daqui de baixo. Um deles é o 45 graus, o outro é o 30 graus. A excentricidade da elipse é dada pela razão entre esses cossenos. E lembrando que excentricidade é a razão C sobre A. Isso vai nos fazer cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, e CC sobre o A que nós acabamos de calcular. Então, C é 10 raiz de 2. Lembrando que na elipse, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Nós temos o A e o B, o A e o C. Então, podemos calcular o B, que vai dar 10 metros. Agora, pensando na potência. Na área, para calcular a potência. A área é πAB. Nós temos o A e o B, vai dar 100π raiz de 3 metros quadrados. Agora, a intensidade, pensando na potência sobre área. A potência ele afirma ser constante, π raiz de 3 watts, sobre a área, que é 100π raiz de 3 metros quadrados. Isso vai nos dar, corta o π e o 3, e o raiz de 3, 1 sobre 100, que é 10 a menos 2 watts por metro quadrado. E essa é a nossa primeira questão.